Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História. Estou aqui gravando a resolução da prova da UFSC, prova amarela 2017. E agora nós vamos dar uma olhadinha aí na questão 06, ok? Da UFSC 2017, prova de História, ok? Essa pergunta é uma das mais interessantes dessa prova, eu diria uma das mais difíceis, inclusive, porque ela toca num assunto bem interessante e que precisa de um certo conhecimento. Mas vamos lá que eu vou te ajudar. Tem um texto, né? Lembrando que a descrição do vídeo vai estar contemplando essa questão, então é só tu baixar aí, procurar. Sobre o advento da República no Brasil, é correto afirmar que... Aí temos lá o item 01, que diz o seguinte: para os positivistas brasileiros, e aí nós já vamos anotar a primeira coisa. Positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica que vai estar funcionando sobretudo na Europa, século XIX, na França. Provém de um francês chamado Auguste Comte, aqui no Brasil, que vai estar difundindo uma filosofia na qual as ciências humanas deveriam obedecer à mesma lógica das ciências da natureza, ou seja, se nas ciências da natureza foram possíveis serem criadas leis para a organização do conhecimento das ciências da natureza, seria possível fazer a mesma coisa, ou seja, atribuir para as ciências humanas os mesmos princípios das ciências naturais, ou seja, a criação de alguns parâmetros e algumas regras. Do ponto de vista político, o positivismo vai defender a ideia de um executivo forte, vai defender a ideia de república como uma forma ideal de sistema político. E isso tudo vai chegar ao Brasil e vai ser consumido no Brasil, sobretudo pelo meio militar e pelo meio dos primeiros republicanos brasileiros. Por isso que o positivismo vai estar muito associado com essa questão aqui e com a proclamação da República. Vale lembrar, se tu não tem assim tanto conhecimento profundo sobre a história do Brasil ou sobre o positivismo, que o positivismo está presente num dos nossos símbolos da pátria, né? O lema ordem e progresso, ele é um lema associado diretamente com a influência desses homens que eram positivistas e que proclamaram a República do Brasil e que criaram os primeiros sistemas, a primeira organização política, social, fizeram a Constituição do Brasil logo após o 15 de novembro. Tá? Então, uma pequena introdução para te pegar a ideia do positivismo. Mas vamos retomar o que diz a questão. Para os positivistas brasileiros que adotaram o lema ordem e progresso para a nova república, a nação precisava ser controlada por homens capazes de manter a ordenação, e aqui tu perceba a ideia da ordem, de modo racional e científico, e compor um Estado forte e intervencionista. Está absolutamente perfeito, porque essa é a concepção por trás do positivismo. E vale dizer que foi isso que chamou muita atenção do aspecto militar da proclamação da República, ou seja, dentro do meio militar a gente vai ter um militar chamado Benjamin Constant, que vai ser o principal símbolo associado a essa ideia de trazer o positivismo para o Brasil, implementar o positivismo no Brasil, inclusive implementar o positivismo dentro das escolas militares brasileiras. E depois isso vai inclusive servir de modelo para as escolas públicas que eles vão criar lá no começo do século passado. Então, Benjamin Constant é o nome desse indivíduo. Nós vamos falar mais dele na sequência. Mas essa questão, então, a 01, ela está absolutamente correta. Tá tudo certo nela, ela tá correta. Vamos ver a 02. O
que diz para nós a 02? A 02 diz o seguinte: entre as primeiras ações do governo provisório estavam a adoção do federalismo, que transformou as antigas províncias em estados da federação. Perfeito. Vale lembrar, só para fazer um pequeno comentário, que essa Constituição de 1891, ela tem uma influência muito grande, que é a influência da Constituição dos Estados Unidos da América. Então, se tu consegue lembrar que logo após a proclamação da República, eles estão criando um novo Brasil que não deveria ter praticamente nada de influência portuguesa, eles estão querendo se afastar de certa forma dessa raiz colonial. Os Estados Unidos é o grande exemplo, porque os Estados Unidos foram colônia como o Brasil foi, só que os Estados Unidos no final do século XIX estão em pleno desenvolvimento. Então a Constituição americana é a base de inspiração para a nossa Constituição de 1891. Tá, por que eu estou te falando isso? Porque aí tu vai fazer a associação da ideia do federalismo, né? Tu vai entender que o federalismo tem como princípio a autonomia dos estados. E o que são os Estados Unidos da América, né? São os seus 50 estados que se unem e criam ali uma união, né? E tu perceba que esse tema e esse termo é utilizado aqui no Brasil, né? Quando se quer se referir ao governo federal, muitas vezes se chama a União, né? Que união é essa? É a união dos Estados membros, ou seja, usa como princípio o federalismo. Então, tudo certo. Desvinculação entre igreja e Estado. Isso também é uma outra característica presente nessa Constituição de 1891. Então, igreja e Estado vão agora rivalizar, ou seja, vão se separar, diferente do que era no Segundo Reinado, diferente do que era no Império Brasileiro, com as políticas como, por exemplo, o beneplácito, né? Que era uma das políticas que fazia associação com o Império e a Igreja Católica. O Brasil tinha uma religião oficial. Então aqui cria-se um Estado laico, e aí está certa essa afirmação também. Legalização de milhares de estrangeiros, também é verdade. Lembre que esse momento aí, pouquinho antes, a gente está recebendo imigrantes para substituir os escravos, que vai haver um ano antes, né, 1888, a abolição da escravidão. Então a gente tem aí a vinda dos imigrantes, e aí eles vão ser legalizados. E a instituição do casamento e do registro civil. Isso está associado justamente por conta dessa segunda ideia aqui, com a criação dos cartórios, né? Porque o cartório, o que ele é na verdade? É um registro feito pelo Estado sobre a propriedade, sobre a vida individual, sobre bens, ok? Então, essa afirmativa também está correta. Então, a 02 aqui, ela vai estar correta também. Aí vamos para a 04. A 04, tu perceba que ela é bem específica de Santa Catarina, né? Então, uma prova da UFSC, né, da Federal, ela vai te cobrar aspectos regionais. A mudança do nome da cidade de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis aconteceu após eventos de resistência ao governo de Floriano Peixoto. Que eventos são esses, né? A gente tem a revolta da Armada, que surge lá no Rio de Janeiro com o Custódio de Mello, que promete bombardear o Rio de Janeiro em 2 episódios, de passagem. E aí ele inclusive sai do Rio de Janeiro e vem para Santa Catarina, para a Ilha do Desterro, para organizar ali um movimento de resistência ao governo do Floriano Peixoto. Soma-se a esse episódio da revolta da Armada a Revolução Federalista. O que é a Revolução Federalista? É uma guerra civil que ocorre no Rio Grande do Sul entre chimangos e maragatos, ou se tu preferir, né, entre pica-paus e maragatos, ou ainda Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Liberal, que entram em choque pela disputa do poder, que era de um amigo político do Floriano Peixoto,
identificado com as ideias positivistas, chamado Júlio de Castilhos, que queria criar aqui no Rio Grande do Sul uma nova Constituição. E aí o que vai acontecer? Na revolta da Armada e na revolta federalista, nós temos aqui oposição ao governo Floriano Peixoto. A Armada mais os maragatos, ou então, como eles ficaram conhecidos, os federalistas, eles vão se unir lá na Ilha do Desterro para tentar derrubar o governo do Floriano Peixoto. O que acontece? Floriano Peixoto envia tropas do exército brasileiro para sufocar essas duas rebeliões. Consegue, e aí ele é homenageado. Qual é a homenagem que ele recebe? Ele recebe a homenagem de que a Ilha do Desterro vai deixar de se chamar Ilha do Desterro para passar a se chamar de Floriano mais Polis, né? Polis, tu lembra a concepção de cidade-estado grega, né? Então, Florianópolis, Florianópolis. E aí ele recebe então essa homenagem, e essa alternativa ela está correta também, certo? Agora vamos analisar a 08. A 08 diz o seguinte: a população do Rio de Janeiro, mesmo sendo surpreendida pelo movimento dos militares, já estava imbuída dos ideais republicanos, população do Rio de Janeiro, e saiu às ruas em mobilização de apoio ao movimento após a oficialização da proclamação da República. Então aqui a ideia básica é se a gente tem, se há a presença do povo carioca na proclamação da República. E não há, tá? Vou te contar o que ocorreu. No dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai a uma região que hoje é conhecida como a Praça da República, e lá ele reúne uma expressiva parcela do Exército Brasileiro, na qual ele faz um discurso, e esse discurso dele dá origem à República. É no dia 15 de novembro. Mas eu preciso te contar uma coisa importante. Neste dia, Deodoro da Fonseca não usou as palavras república nem proclamação, ou seja, ele não disse, está proclamada a partir de hoje a república no Brasil. Não, era um movimento apenas de contestação do Império Brasileiro, na qual muitos militares inclusive ficaram desgostosos porque ele não proclamou a república. Mas esse movimento ele acabou levando o imperador a abandonar o Brasil, e aí eles consolidam a república nos próximos dias e começam a elaboração de uma constituição. Ou seja, não há uma ruptura radical, portanto também não há uma movimentação popular. O que há são membros das Forças Armadas articulados com uma classe média que apoiou o movimento republicano e os próprios membros do movimento republicano paulista que davam o suporte a isso, os cafeicultores de São Paulo que apoiaram e davam o suporte econômico para o golpe do 15 de novembro. Então a gente não tem essa participação popular aqui, portanto a 08 vai estar errada. Aí vamos para a 16, que diz a 16: atendendo às aspirações do movimento republicano e com inspiração na Constituição Liberal Estadunidense, foi aquilo que eu te expliquei já aqui na 02, foi adotado o voto universal. Então, voto universal, nessa que seria então a nossa segunda Constituição. É a primeira da República, mas é a segunda do Império. 1891. Com restrição apenas aos analfabetos. Então seria aqui a ideia de que na Constituição de 1891 todo mundo podia votar, menos os analfabetos. Tá certo isso? Tá errado também. Por que tá errado? Porque a gente, nessa Constituição de 1891, além dos analfabetos que estavam excluídos, nós tínhamos também mendigos de praças, nós tínhamos mulheres, soldados de baixa patentes e também membros do clero que eram impedidos de votar. Se tu não souber todos esses detalhes,
Com um tu podia matar a charada, que é a questão das mulheres, porque a gente não tem aqui, 1891, as mulheres com essa possibilidade de direito ao voto. Vale lembrar que as mulheres elas vão ganhar direito ao voto a partir de um decreto apenas em 1932, ou seja, só 40 anos depois, já durante o governo Vargas, tá? Então, se tu lembrasse das mulheres, tu já saberia que essa aqui tá errada, então não vamos marcar ela. Aí, para a gente finalizar, vem a 32, que diz o seguinte: durante o primeiro governo republicano, o Brasil enfrentou grandes problemas econômicos, com surtos inflacionários e um descontrolado mercado de compra e venda de ações que levaram a economia ao colapso. A política econômica adotada nessa época ficou conhecida como encilhamento. Encilhamento é uma política criada por Rui Barbosa. Apertar se Rui Barbosa foi presidente do Brasil. Não, ele tentou umas 3 vezes, mas não foi presidente do Brasil, não conseguiu nenhuma vez se sagrar presidente. Mas aqui ele era ministro do governo do Deodoro da Fonseca. E no governo do Deodoro, ele criou uma política que ficou conhecida como a política do encilhamento. A ideia do termo encilhamento leva em consideração aquela frase, né, que a gente não deve perder o cavalo encilhado não passa 2 vezes. Essa ideia de um cavalo preparado para ser galopado, que é o momento ideal, era a ideia da política do encilhamento. Ou seja, era uma ideia que tinha uma intenção positiva de industrializar o Brasil, esse novo Brasil que estava nascendo, o Brasil republicano dessa questão. Então, o Brasil acabou emitindo papel moeda sem lastro. O que é isso? Né? A gente não pode emitir dinheiro sem ter o equivalente a ele depositado em ouro em algum lugar, sobretudo no Banco Central. Se tu assistir Casa de Papel, como eu, tu vai entender um pouco mais como funciona isso. Por que tem ouro lá na Casa da Moeda? Por que tem ouro no Banco da Espanha? É porque esse ouro é o lastro usado geralmente para poder emitir o papel moeda. E aí é isso que os caras estão tentando roubar lá na Casa de Papel, né? O que acontece aqui é que o Rui Barbosa vai fazer dinheiro, vai emitir dinheiro sem ter esse lastro. Então essa política vai ser um fracasso total e ela vai levar o Brasil a uma grave crise econômica por pelo menos 10 anos. Só vai ser resolvido isso aqui com a política do Funding Loan, do presidente Campos Salles, que vai em busca de empréstimos para que o Brasil então retome o seu crescimento econômico, mas ele vai ter que dar como garantia a esse empréstimo que a Inglaterra vai fazer ao Brasil a renda das nossas alfândegas. Por que a gente vai ter que dar uma garantia tão boa, né? Porque a renda da alfândega é uma renda que eles vão entregar e a Inglaterra já vai levar embora. Os navios que chegam aqui para pagar imposto de produtos importados vão entregar e os ingleses vão levar embora. Por que isso tudo? Por conta do descrédito que o Brasil entrou graças a essa política do encilhamento. Então essa 32 aqui ela também vai estar correta e a soma de todas essas questões aí vai dar 32 com 4, 36, 38, 39. Então a soma correta dessa questão 6 da UFSC dá 39. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, você deixa aí nos comentários que eu esclareço ela para ti. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.